Então vamos lá, vou começar por esse aqui, que aí serve para mais turmas. Porque essa revisão vai servir aqui para o pessoal reforçar esse conhecimento aqui do básico do Assembly, e depois vai ter a parte teórica para os meninos que vão fazer prova engenharia da computação na UENG. Então assim, esse é o que a gente viu, a gente estabeleceu lá isso para os dois lugares, né? Quando for operação que envolve dois registradores, o custo vai ser um registrador mais uma memória, o custo é 5, e duas memórias, o custo é 10. Só para a gente tentar fazer o máximo de operações ali, realmente usando registradores. Para o primeiro aqui, eu tinha A mais B vezes C vezes menos D ali. Então são dois grupos ali claramente, onde eu preciso, num primeiro momento, avaliar essa questão do custo e depois fica mais tranquilo a gente entender. Então primeiro eu vou fazer aqui um move, né? Eu vou trazer para um registrador, né? EAX aqui, o A. Então trouxe o A. Vamos ver a questão se eu trouxesse todos eles. Vamos dizer assim que é a primeira forma que todo mundo pensa. Foi BX, move ECX, o C e move do EDX, o D. Trouxe todo mundo. Então disso aqui, agora eu tenho que fazer as operações. Vou fazer aqui então o C menos o D. Então vai ser aqui um sub do ECX do EDX. Depois eu vou fazer do outro lado aqui, adicionar no EAX o EBX. Depois eu vou multiplicar aqui o EAX com o ECX. Depois eu teria que mover aqui, trazer o EAX, que é onde eu guardei o tudo. Isso aqui tem custo de 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1 e 5. Totalizando aqui 28. Mas aqui eu tenho várias operações que eu não vou usar mais de uma vez. Então é indiferente o custo que eu vou ter para mover ela para o registrador, talvez eu já faça a operação direta. Então a ideia é do que? Eu posso pegar aqui, por exemplo, o A de um lado, né, da operação aqui, só movi o A. Agora eu já vou aqui adicionar em EAX o B, porque o custo disso aqui é 5, isso aqui é 5. Mas eu já diminuí essa operação, foi essa soma. Depois eu vou fazer aqui um move do ECX aqui, trazendo do C. Depois vou fazer o sub ali, ECX com o D. Aqui foi 5 e aqui foi 5. Mas eu diminuí essa operação aqui. Feito isso, eu já tenho os dois lados. Então agora eu posso fazer aqui um multi do EAX com o ECX. Eu fiz essa operação aqui. Isso tem custo 1, que era essa mesma que estava aqui. Feito isso, eu já tenho a resposta. Então eu tenho aqui agora eu só mover de Z para EAX. E o custo aqui novamente é 5. Então enquanto ali foi 28, aqui eu consigo fazer com 26. Vou até desmarcar essa porque essa foi repetida, né? Tive um grande ganho? Não, mas tive um ganho. Como eu não vou reutilizar as variáveis, então talvez não seja necessário ali diretamente realizar. Eu não preciso, né, puxar todo mundo aqui igual foi feito. Então o ideal é que fosse essa primeira forma aqui, um custo menor. Se alguém viu qualquer coisa menor ainda, podia ter feito sem problema. Passando para a segunda aqui, então, eu tenho aqui um A dividido por B mais C dentro do parênteses. Importante evidenciar isso aqui, porque a gente tem que ver as precedências, né? Aqui, então, eu vou fazer aqui, ó, um move de EAX pegando o A e um move de EBX pegando o B. Depois eu já vou fazer aqui, adicionar EBX com o C. Depois eu vou fazer aqui um sub do EAX com o... Não, é divisão. Um div do EAX com o EBX. Depois eu somo aqui, adicionar o EAX com o D aqui de uma vez. E depois eu vou mover isso para X. Move X, EAX. De forma que aqui foi 5, 5, 5. Aqui 1, 5 e 5.
Totalizando aqui, 31 provavelmente. Não, 26 também. Dentro que precisou ser feito aqui também. Onde basicamente, como eu mexo com quatro variáveis, é difícil ser menos que isso. Porque são 4 coisas que estão na memória, mais uma que é devolver para a memória. Só que dessa forma que foi feita aqui, eu ainda tive uma operação que deu para ser feita entre registradores. Dependendo da forma que fosse fazer, poderia ficar pior ainda, né? Eu ia ter que alocar as 4 primeiro, só ia um custo de 20. Depois ia ter pelo menos essas operações aqui que foram encurtadas aqui, né? Foi essa e essa. Ia dar 28 igual a anterior. Então, essa aqui seria a segunda. A terceira. Tem o A, o B, o C e o E ali. São várias coisas. Aqui vai dar para fazer com 3, né? Então aqui é seguir a mesma ideia. Mover AX eu pego o A. Depois eu vou fazer ali um multi, né? Do EAX com o B. Depois eu faço aqui um move do EBX. Trazendo o C, vou usar só pela ordem. Depois um multi aqui do EBX com o D. Depois eu faço aqui um move do ECX com o E. Um div do ECX com o F. Agora eu tenho as partes. Só somar EAX. Adicionar, né? Adicionar EAX. Que é a primeira parte com EBX. Depois eu tenho que subtrair. Então sub EAX com ECX. Feito isso, agora é só mover. Então move para result. Result. O EAX, que foi onde eu concentrei tudo. De forma que isso aqui tem custo 5, 5, 5. Aqui foi 5, 5, 5, 1, 1. E aqui 5. Totalizando agora 37. Se são 6 variáveis, só aí já daria custo 30, né? Mais o devolver 35. Então assim, a gente fez 2 operações aqui ainda. Pegou em 37. Acredito que não dava para ser menor do que isso aqui. Se alguém conseguiu, pode deixar aí avisando ou chamar no privado aí para a gente tentar ajustar todos esses casos aí, deixar da melhor forma. Então assim, avançando agora, vamos para o próximo aqui então, que é o quarto, onde agora eu vou ter coisas que se repetem aqui. Isso pode ser importante porque a gente precisa fazer. Então aqui, ó, eu vou ter aqui, se a gente for olhar, vai ser o que? Um move aqui do EAX, pegando o A, e um move do EBX, pegando o B. Aqui no caso é X e Y, na verdade, né? X e Y. Depois ainda vai ter um W ali ainda para agregar. Só que são caras que eu uso 2 vezes. Então assim, o ideal é que eu faça o quê? Eu consiga preservar alguma coisa aqui na história, que eu vou usar mais de uma vez. Como assim preservar? Eu posso pegar aqui, por exemplo, ó. Ah não, eles são outros. Eu tenho x menos y, x mais z. O x é que eu uso mais de uma vez. Então assim, o que eu vou ter que fazer pela posição que está ali? Eu vou ter que pegar aqui x, que vai me atrapalhar nisso, para a gente tentar fazer alguma coisa ali mais concreta. Que a ordem vai fazer diferença. Eu importei o x e importei o y aqui então. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou ter que fazer aqui uma operação. Vai ser um move para esse x pegando o EAX. Esse aqui tem custo 1. Eu estou copiando o que estava em x em ECX. Porque ele que eu quero fazer aqui é um sub de ECX com... na verdade eu nunca vou fazer isso aqui, ó. Tirar isso daqui, porque o y eu vou usar uma vez só. Só que eu repito que eu vou replicar esse x menos y. E o y eu não mexo mais. Tá. Feito isso, eu preciso do z. Então agora do z aqui eu preciso. O x é a última vez que eu vou usar, então eu consigo colocar aqui, ó, add EAX com z. Tem aquela parte. Aí eu consigo pegar aqui depois, e entre eles é uma multiplicação. Então multiplicar o EAX, não, ECX, minto, com EAX, não que faça diferença. E aí o que tinha em um? Tinha essa parte aqui resolvida, agora eu tenho essa parte resolvida, multipliquei. E depois eu só preciso somar o W aqui.
Então, ADD em ECX, o W, depois move para M, o ECX. De forma que aqui teve custo 5, aqui 5, aqui... Não, aqui é 1. 5, 5. Aqui é 1, 5 e 5 aqui. Finalizando em 27 para essa operação aqui. Essa quarta. Para a quinta, eu tenho A, B, C e D ali. Então tem que ver o que eu faço ali na ordem do que eu faço também, que pode importar. Tá. Então dentro daquilo ali, primeiro eu tenho que ir pelo parênteses. E pelo parênteses eu tenho que ir também para um operador mais importante. Então EAX aqui para mim, vou mover EAX com o C ali, por exemplo. Depois eu quero multiplicar EAX com o D. Depois eu quero adicionar em EAX o B. E depois eu quero multiplicar em EAX o A. Depois eu quero mover para P o EAX. Já estão todas as operações. Aqui é 5, 5, 5, 5 e 5. Aqui é 25. 5 linhas deu para fazer aquela operação ali. Começo pelo C ou pelo D, né? Para fazer a multiplicação, porque prioridade parênteses, depois multiplicação, adição, depois essa outra multiplicação, depois é só mover para o lugar. Soma de ABCD, aqui vai ter que ser um deles, eu trago aqui, não vai ter mais ganho do que isso, né? No caso aqui, vai ser move EAX, eu pego o A e depois eu adiciono em EAX o B, adiciono em EAX o C, adiciono em EAX o D e movo isso aqui para EAX, soma, passo para lá o EAX. São 4 variáveis, aqui mais o mover, 25, e não teve nem que fazer operações separadas, né? Deu para adicionar todo mundo ali. Tranquilo também, a próxima é similar. Então aqui, antes de mover, vai ser média aqui, AVG. Só tem uma operação antes para fazer aqui, no lugar desse aqui, porque é só ABC. Primeiro eu somo A, B e C, somei. Depois eu dividir EAX por 3, e aí eu devolvo lá para AVG. Só isso que muda, ó. Carreguei o A, somei o B, somei o C, dividi por 3, mandei ali para AVG. Tranquilo também sobre. Para esse próximo aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que fazer a operação duas vezes aqui. Vou ter que mover EAX A e mover EBX B. Porque eu preciso ali adicionar EBX com C. Nesse cenário aqui, eu tive um custo de 10 para fazer isso aqui, ó. Talvez, então, eu poderia ter feito algo como isso, ó. Vamos ver se é plausível. Isso aqui me custa 10. Essa linha, adicionar B e C, me custa 10 também. Tanto faz isso aqui. Em B vai estar reunido o valor que antes era de B mais C, que agora é B mais C. Então isso aqui custa 10, isso aqui custa 10. Para esse cenário aqui é indiferente, ó. Então vamos fazer dessa forma. Depois eu faço o que? Eu coloco aqui, então a operação que eu tenho que fazer é A aqui, né? Então é sub EAX com C, aqui no caso, né? Com B. Vou pegar de lado B. Vamos ver o que sai disso aqui. Desse jeito aqui, deixa eu ver, eu fiz aqui desse jeito, resolvi. Ah, mas aqui vai ser uma operação a menos. A longo prazo vai ser uma operação a menos porque eu tenho valor lá. Então nem justifica aquele caminho que eu estava indo ali não. Então carreguei o A, carreguei o B, fiz a soma. Agora eu vou fazer aqui a subtração. Então sub EAX. Não precisa ser sub de EAX não. E eu posso fazer o contrário. Só que eu vou estar mexendo na memória, né? Não tem problema. Posso adicionar em A, no caso subtrair de A o EBX. Mas aí vai ter custo 10. Vamos estudar isso aqui, ó. Agora se eu mover de diff A, aqui é custo 10. 10, 5, 5 e 5. A outra solução era aqui.
primeira parte aqui. Antes disso aqui, eu carregar o A. Só para testar. Move EAX, o A. Aqui, então, ia ser EAX. Na hora de devolver, ia devolver EAX. De forma que isso aqui me custa 5, 5, 5, 1 e 5. Dessa forma, 21. Aqui vai dar 25. Então faz a diferença sim. Como eu faço ele aqui, funciona, mas desse jeito ainda é mais barato aqui para fazer a diferença. O último também, apesar dos nomes ali, não tem nada de complicado também não. Só que agora ele não envolve letras, né? São nomes ali, mas no fim tanto faz. Então assim, eu vou ver ali coisas repetidas, eu tenho que começar por elas. Então assim, eu vou mover para EAX o H. E aí eu vou fazer aqui, porque não importa, vai ser multi de EAX por EAX, que é a mesma coisa. Só multiplicou ele por ele mesmo. Aí depois eu tenho que fazer aquela multiplicação ali. Então, provavelmente acho que a forma mais fácil vai ser carregar também para EBX o L. Para depois multiplicar o EBX pelo W. Fiz aquela multiplicação, agora eu somo, né? Eu adiciono em EBX o EAX. Depois eu devolvo isso aqui, então eu movo para a área EBX, da forma que está aqui. Sendo aqui então com custo 5, aqui é custo 1, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 1 e aqui é 5. Fechando então com custo 22 aqui. Eu tirei a oitava, porque a oitava é base de pesquisa, ela não estará na prova, né? Então assim, os alunos da UENG não estará na prova. Do Unifor também não estará na prova depois, mas ela vai ser só pesquisa, igual eu comentei. É basicamente isso. Mais uma vez reforçando, preciso fazer com menor custo? Sim, menor custo que você encontrar ali, você faz. Eu vou ver coisas e padrões ali. Só que assim, se você chegar na solução certa, você vai tirar parte dessa nota. Então não se preocupe com... não é correção binária, não é 100% certo ou 0% certo. Partes certas serão consideradas. Sobre a assembly é isso aqui. Já tinha visto em aula, já corrigimos, mas é essa ideia aqui. Vamos então para a parte agora teórica. Então vamos lá. Então está na minha biblioteca, nessa parte aqui só para a galera da UENG nesse momento. Está aqui na biblioteca o livro aqui, Arquitetura de Computadores PC, Renato Rodrigues Paixão. Vocês têm link para ela e tudo mais. E aqui coisa rápida, coisa básica, igual eu falei com vocês, nunca canto de livro, sempre a definição. Então hardware, esse aqui em sala eu falava com vocês que assim, dá para responder isso aqui até sem olhar, vamos dizer assim, até sem estudar. Se perguntar o que é hardware, você vai falar para mim que é parte física. Vou definir hardware externo e hardware interno, que fica dentro, que fica fora ali do gabinete e tudo mais. Exemplos, mas vale a pena uma leitura para a gente conseguir ter uma definição melhor do que é. Naquela ideia do microprocessador, também é o processador. E eu falei várias vezes. A placa-mãe, memória, placa de vídeo, HD, a fonte chaveada. Definições disso aqui são importantes. Sobre os microprocessadores aqui. Então, entender o que é ele de maneira geral. Aí depois aqui, para que serve. Não coloca lá que serve só para processar, não, que ele tem mais funções que isso. Qual que é o funcionamento básico dele. Isso aqui não precisa desse nível de detalhes, mas pensa nessa pergunta, como funciona o processador. Tenta, assim, objetivar isso já. Então, veja isso aqui, veja os processos e tenta algo objetivo. Igual se a pergunta fosse essa. Todo tópico que tiver aqui, o mais importante é isso. É olhar para ela e falar assim, o que pode questionar aqui sobre arquitetura externa? A gente lê aqui mais ou menos, e aqui a base básica disso aqui é o que? São 3 tipos de barramentos. E ele define aqui depois esses 3 tipos de barramentos. Então, diferenciar eles, entender eles minimamente aqui, cada um deles. E é logo a sequência aqui. Apareceu números, ignora. Definições. Não precisa preocupar. Representação das vias, então assim, lê e entende as pequenas partes. Aqui começa coisas específicas desses processadores aqui. No caso, são processadores mais comuns, até a técnica de pipeline depois a gente vai ver e tudo mais aqui. Mas não é o nosso ponto, pode ignorar completamente isso aqui. Avançando, deixa eu ver quando a gente precisa voltar aqui, enquanto parte teórica. Se é que precisa. Tudo aqui ainda são desses processadores em específico. Deixa eu avançar, microarquitetura.
acho que a gente não vai ter mais nada para ele aqui, não. Eu já vou pular aqui para frente. Não, também tá em história aqui. Ele tá preso aqui em coisas que para nós nesse momento não é. Não queremos detalhar sobre algum tipo específico de processador, não é o nosso ponto. Passando para memórias, é o último ponto aqui, é entender essas memórias de maneira geral, para que serve. Vai estar aqui a diferença entre memória volátil e não volátil, é importante saber isso. Então aqui os grupos, precisa decorar isso aqui? Não, mas pode aparecer, cite 3 memórias não voláteis. Então vale dar uma leitura, vale entender o que diferencia de uma para outra. Memória flash, por exemplo, acredito que todo mundo saberia o que é. Se não sabe, na verdade você acha que não sabe, você usa o tempo inteiro aí, ou já foi mais comum usar na verdade. Então tem definições básicas, como o que é a memória principal, para que serve a cache, o que é o DMA. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí depois ele vem aqui especificando, ó, por memórias, FM, EDO, SDRAM. Então assim, não. Definição. O que é a DRAM ali, SDRAM. Depois os tópicos dele aqui, DDR e tudo mais, aqui não é o nosso ponto. Essa evolução sobre eles. No máximo citar. Definir não. Aqui é DDR2. E aí vai, assim, termos específicos do que está se trabalhando ali. Eu acho que nesse livro não tem hierarquia de memória, que é outra coisa importante a se falar. Isso vocês têm que pesquisar até a parte, uma definição melhor, mas nós já falamos muito sobre isso, onde basicamente é uma pirâmide. Se eu pegar a imagem aqui, ó, você jogar no Google hierarquia de memória, ele aparece aqui. Então assim, é só uma busca simples no Google aqui, onde basicamente ele vai ter aqui, ó, vai mostrar aqui, essa aqui tá melhor. Registradores no topo, memória ROM e EPROM ali, memória cache, memória principal, memória secundária. Basicamente, quanto mais a parte de cima, custo alto, velocidade alta, capacidade baixa. E ali também custo baixo, velocidade baixa e capacidade alta. Os pontos que eles estão ali fazem essa diferença, entendeu? Assim, vocês vão achar vários desses pontos. Se a pergunta for isso aqui, é aceitável, mas vale. E é importante a explicação dentro disso aqui. Então, busque sobre hierarquia de memória. É a única coisa que não tem nesse livro, do que é importante para a nossa avaliação. Então aqui vai ser capítulo 2, 3 e 4 desse livro, tá tranquilo. Não precisa de mais nada além disso, então. Parte prática, aquele início de assembly ali. Parte teórica, é isso aqui. Mas é isso. Obrigado. Qualquer dúvida também chama no Teams.